Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam se cuidando daqueles que vocês amam e ficando em casa, beleza? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, falar sobre formas de relevo. O que são formas de relevo? As formas de relevo, a gente já dialogou sobre isso, né? São as formas encontradas na superfície terrestre, modificadas por uma ação natural ou por uma ação humana. Mas pensando pela ação natural, eu tenho os processos de erosão, né, os diferentes processos de erosão, eu tenho o intemperismo. Todos esses processos modificam as formas de relevo existentes. E quando a gente fala em relevo, a gente fala em unidades geomorfológicas, né, unidades modificadas, unidades alteradas ao longo do tempo. Então tem três unidades geomorfológicas principais: os planaltos, as planícies e as depressões. Você tem um desenho aqui, ó. Eu tenho uma região de planície, região de planalto, região de depressão. Região de planalto, né, isso fisicamente falando, sempre o sedimento sai do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Então as regiões de planície e depressão acabam sendo bacias sedimentares. O que é uma bacia sedimentar? É onde se armazena os sedimentos. Sedimentos esses oriundos dos pontos mais altos. Vamos lá. Planaltos são formações com altitudes maiores que 300 metros. Então formações mais elevadas. Beleza? A gente chama de montanhas, serras e outras coisas mais. Elevada erosão e elevado desgaste. Por quê? Porque eu tenho uma ação mecânica da natureza sobre essa região mais alta, forçando para baixo, né? A gente chama isso de gravidade. Além do fator da erosão e do intemperismo, eu tenho a ação da gravidade interferindo aqui, beleza? Então, todos os sedimentos tendem a ir para a parte mais baixa do relevo. E o planalto vai ser diversificado. Eu tenho as cadeias montanhosas e as serras. Qual a diferença de um para o outro? A cadeia montanhosa, pessoal, ela tem o formato de pico, que a gente fala, pois ela tem a ação interna de elevação. A gente viu isso quando a gente falou de placas tectônicas. Então eu tenho essa ação interna e eu tenho a ação externa. Então eu tenho a ação do processo de erosão e processo de intemperismo, e eu vou ter a ação interna pelo choque de placas tectônicas, que vai fazer o quê? A elevação. Então essa forma de relevo aqui, né, das cadeias montanhosas, ele está em suspensão, ele está em elevação, beleza? Então é o caso da Cordilheira dos Andes, Cordilheira do Himalaia. Esse formato pontudo identifica que esse relevo é um relevo recente, que está ainda em elevação, que tem um pouco de desgaste. Já o relevo arredondado, que a gente chama de relevo meia casca de laranja, essa forma de relevo, ela está em rebaixamento. Né? Por quê? Porque eu não tenho nenhuma ação interna, que é o caso do Brasil. Eu não tenho nenhum terremoto, eu não tenho processo de pirogênese. O que vai acontecer? Mas eu tenho o processo de erosão e intemperismo ocorrendo. Então vai começar a haver um desgaste. E aí esse relevo vai em rebaixamento. Beleza? Então é um relevo antigo, é o caso do Brasil. O Brasil tem como maior pico um pico que não chega a 3.000 metros. Nós temos um relevo antigo, é um relevo formado há muitos anos atrás e tem esse desgaste, beleza? Então o relevo brasileiro está em rebaixamento? Sim, ele está em rebaixamento. Então no futuro ele vai ficar plano? Vai quanto tempo? Daqui a alguns milhões de anos, beleza? Então esse desgaste do relevo aqui no Brasil se dá pela falta do contato de placas tectônicas e eventos para suspensão daquele relevo. Tá? Aqui eu tenho o relevo em suspensão, mesmo tendo forças como erosão e intemperismo, mas o relevo está em suspensão. Aqui eu não tenho a suspensão, mas só tenho o rebaixamento. Planícies são áreas mais baixas do relevo, favorecem a ocupação humana, né? Diferente dos planaltos, a planície ela vai favorecer o processo de ocupação humana, seja das atividades econômicas ou até de moradia, beleza? Altitudes abaixo de 300 metros, então eu identifico uma planície por ter altitudes abaixo de 300 metros e área de depósito de sedimentos, como eu falei. A planície, por ser uma área mais baixa, ela vai depositar sedimentos. Eu tenho planícies interioranas, que são planícies do interior, eu tenho
planícies costeiras, planícies fluviais, que são próximas a rios. Então, existe um diversificado tipo de planícies, beleza? Depressões. Depressões são as áreas mais baixas do relevo, são os pontos mais baixos do relevo. E eu tenho dois tipos de depressão. A depressão absoluta, que é aquela abaixo do nível do mar, tá? Aquela que está abaixo do nível do mar. E a depressão relativa, aquela que está na altura do nível do mar. A depressão sempre vai estar próxima a uma área de suspensão de relevo, tá? Então, uma área mais alta do relevo, eu vou ter uma área de depressão. A depressão ela é caracterizada pelo intenso desgaste erosivo, por ser a área do relevo com maior idade geológica, tá? Então, é a área mais baixa, com maior desgaste, sendo assim a área com maior idade geológica, beleza? Galera, essas são as nossas formas de relevo. Na nossa próxima aula, a gente continua aí nosso tema de solos em cima da geologia, beleza? Um forte abraço a todos e até a próxima.